Joia. Vamos começar? Podemos ir? Temos tanta coisa para dizer. Começando então, bom dia. Eu não sei se vocês sabem, mas semana que vem já seria a nossa prova, né? Porém, a gente ainda não tem noções assim da faculdade de como vai ficar isso, tá? Então, a gente está aguardando aí as orientações. Enquanto isso, a gente tem um certo cronograma que, graças a Deus, nessa disciplina está seguindo bem, porque como sou eu e a Dani que fazemos, então a gente está conseguindo caminhar dentro do que se espera aí dos temas, tá? Hoje, a gente vai falar de dois temas. Eu vou finalizar com vocês a insuficiência renal aguda e a insuficiência renal crônica, que eram assuntos do finalzinho da aula passada. E a gente vai falar das terapias substitutivas, justamente para amarrar esse conceito aí de insuficiência renal aguda e crônica, porque a gente precisa entender o que se faz quando a gente não tem aí a função renal funcionando direitinho. Tudo bem? Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Estou ouvindo uns barulhinhos, achei que era alguém querendo falar alguma coisa, que eu não estou visualizando vocês. Então, a gente vai começar falando sobre essa questão da insuficiência renal. Eu vou até baixar e deixar vocês aqui visível, porque se vocês precisarem me interromper para alguma coisa, vocês ficam à vontade, tá bom? Vocês estão aqui pequenininhos para mim. Se alguém falar, já acende a luzinha aqui para mim. Então, vamos lá. Na outra aula, hoje a gente vai falar então das terapias substitutivas, vamos terminar essa parte renal. Depois a gente vai entrar no outro assunto de um outro sistema, falando um pouquinho da parte respiratória, tá? Eu começo hoje falando da parte respiratória, e aí depois a Dani continua isso na quinta-feira, porque aí até a semana que vem a gente tem que definir direitinho, tem que ter tido uma posição da faculdade sobre como vai ficar essa questão das provas. A gente não sabe, tá? A gente não sabe se vai ser alguma atividade, se vai voltar. A gente realmente acha que não vai voltar, né, gente, pelo andar da carruagem aí, né? Então, eu acho que a gente realmente não vai conseguir voltar para as atividades, mas isso é uma percepção, uma assim, sugestão, uma hipótese que eu que estou levantando, né? Na faculdade mesmo, a gente ainda não teve nenhum tipo de posicionamento, tá bem? Então, ó, vamos lá. Vamos lembrar um pouquinho o final da aula passada, né? A gente falou sobre a parte renal, as doenças, as infecções. E hoje a gente vai começar falando sobre a insuficiência renal aguda, só para relembrar, porque eu quero que vocês saibam diferenciar bem a insuficiência renal aguda da insuficiência renal crônica, né? Então, eu até destaquei aqui na aula, e eu vou deixar esse material para vocês, justamente por conta dessa questão do que diferencia uma coisa da outra, né? Claro que a gente já tem uma percepção do que é agudo e do que é o crônico, mas falar aqui na diferença dessa patologia é muito importante, porque a gente sabe que a gravidade vai mudar, né? Então, quando eu falar que um paciente tem uma insuficiência renal aguda, eu estou falando sobre uma insuficiência renal que é caracterizada principalmente por uma perda reversível. Ou seja, é alguma coisa que começou agora, sabe? Então, algum problema levou esse paciente a ter uma parada dessa função glomerular. Então, os glomérulos, que são essas estruturas lá do rim que fazem a produção de urina, que filtram o sangue, eles não estão funcionando, pararam de funcionar, só que é uma perda reversível, é algum quadro da função renal comprometida que dá para a gente reverter. Foi uma coisa que aconteceu muito pontualmente. Então, a gente tem isso como uma coisa aguda, caracterizando aí o que a gente chama de IRA. Tomem cuidado, que eu até falei isso na outra aula, porque eu já vi erro em prova e erro em concurso, que IRA, quando está as 3 letras em maiúsculo, a gente quer dizer que é insuficiência renal aguda. Se tivesse um P pequenininho aqui,
um IRA com um pezinho aqui, ó, a gente está querendo dizer insuficiência respiratória aguda, que é outra história, tá? Então, nós consideramos também a insuficiência renal aguda como uma síndrome que é provocada por várias doenças que vão progressivamente reduzindo a função renal. Portanto, os rins, eles se tornam incapazes de remover todas as escórias metabólicas, ou seja, tudo que teria que sair do corpo não sai mais, ele não consegue realizar suas funções reguladoras, principalmente, né, eliminar na urina aquilo que a gente deveria eliminar, o que está acumulado nos líquidos corporais, e isso leva a toda uma série de complicações das funções, seja da função de filtração, da função endócrina, porque a gente viu, né, que o rim ele produz uma série de hormônios, a parte metabólica, né, que é principalmente relacionada aos distúrbios hidroeletrolíticos e ácidos básicos, que é onde o rim também está relacionado. Vocês tiveram aula com a professora Dani de gasometria, né, semana passada? Eu acho que ela até vai continuar a aula. Vocês conseguiram entender? Vocês acharam legal? Quem quer falar alguma coisa? Foi top, Pro. Foi punk? Foi top. Foi o quê? Top. Top! Muito boa. Entendi, foi, Isso. entendi, foi punk, porque esse assunto é muito bacana, é um assunto muito legal. E depois que vocês começam a entender a gasometria, uma série de coisas que a gente vai falar aqui da parte renal, da parte respiratória, começam a fazer sentido, elas começam a se encaixar. Então vocês vão ver que tem muito sentido assim, amarrar todos esses assuntos num só, viu? E é exercício. Por mais que a pessoa às vezes fale, nossa, é muito complicado ver gasometria, quando você começa a exercitar, fazer os casos clínicos, é onde você percebe que dá para aplicar e você está boa no assunto, né? Então é questão de prática mesmo, tá? Não fiquem preocupados. Então, aqui insuficiência renal, tá? Perda da função renal, uma perda reversível. A gente não teve nenhum dano para essas unidades funcionais do rim. Ela só por conta de alguma síndrome, alguma doença, elas se tornam incapazes de remover essas escórias. Então, o rim para de filtrar, para de fazer sua função principal. Já a insuficiência renal crônica, que aí sim a gente tem uma perda da questão da função renal, que é progressiva, então é como se fosse uma insuficiência renal aguda que a gente não conseguiu reverter, ela continua, ela vai se deteriorando progressivamente e faz com que isso se torne irreversível, né? Então, a grande diferença de falar do paciente que está em insuficiência renal aguda é que ele precisa passar por alguma terapêutica que tente recuperar essa função renal antes que ela se torne uma insuficiência renal crônica, tá? Porque a insuficiência renal crônica, ela é irreversível. Então, o organismo ele perde, né, essa capacidade de manter esse equilíbrio metabólico, hidroeletrolítico, resultando numa uremia. O que é uma uremia, né? É uma concentração da ureia no sangue. Então, a ureia é um dos metabólitos, é um dos produtos do rim que tem que ser eliminados e que acabam ficando retidos por conta que o rim não está funcionando. E a uremia é causadora de uma série de outras consequências que a gente vai ver, tá? As causas de uma insuficiência renal crônica são distúrbios glomerulares, pode acontecer um problema mesmo fisiológico, né? Uma tendência da pessoa ter um problema renal, distúrbios tubulares dentro das próprias estruturas do rim, né? Outras doenças vasculares que atingem a parte renal, distúrbios infecciosos, então aquelas pielonefrites que nós conversamos, né? Podem atacar esses glomérulos e acabar com a estrutura deles, fazendo com que a perda da função renal aconteça. Uma obstrução, então você tenta, o rim até funciona, mas ele não consegue eliminar aquela urina e aquela urina fica ali parada, causando um problema para esse funcionamento desse rim e essa obstrução nos ureteres acaba acometendo a própria função renal, a própria função dos glomérulos, né?
Distúrbios metabólicos, distúrbios congênitos e até a nefrotoxicidade. Então, algumas medicações, por exemplo, que se tomadas em grande escala, né, larga escala ou sem critério, podem destruir as próprias unidades do rim, né, e isso causar aí um dano irreversível. E conforme a função renal vai diminuindo, os produtos finais do metabolismo proteico, né, se acumulam no sangue e a uremia vai se desenvolvendo. Conforme vai acumulando esses metabólitos, eles vão causando esse quadro de uremia. O que é importante saber da insuficiência renal crônica? Ela não acontece assim, papum, né, do dia para o outro, repentinamente. Ela normalmente progride em 3 estágios. Isso aqui é super importante. Anotem aí que isso aqui vai ser coisa que vai cair na prova, hein? Os 3 estágios, né, que a insuficiência renal crônica progride. Primeiro começa uma diminuição da reserva renal, ou seja, tudo aquilo que eu tenho de funções acabam sendo comprometidas, então tudo que eu tenho de potencial de funcionamento do rim começa a dar uma reduzida, começa a involuir, né? Depois eu entro no quadro de insuficiência renal propriamente dita, que seria uma parte mais aguda, que é aquela questão mesmo de uma perda da função. Então, começa primeiro a diminuir esse potencial, depois ele realmente caracteriza a insuficiência renal. E aí, quando isso já entra num estágio que você não tem mais nenhum tipo de função, o rim está ali, mas ele não consegue exercer a função dele, a gente tem a DRT, que é a doença renal de estágio terminal. Ou seja, né, não é que o paciente está no estágio terminal, mas o rim dele já entrou num estado tão grande de insuficiência que ele não consegue mais fazer o papel que ele tem que exercer. Tá? Então, como a gente pode entender, o estágio mais avançado, né, dessa doença. E isso é extremamente importante porque, gente, agora a gente vai falar de terapia renal substitutiva. O que é isso? Terapia renal substitutiva. É o que eu tenho de recursos para substituir a função do rim enquanto ele não está funcionando mais, tá? Então, a gente vai ter basicamente 3 opções. A gente tem a hemodiálise, a diálise peritoneal e até o transplante, tá? Transplante é um dos assuntos que a gente não vai entrar, porque ele vai fazer mais parte mesmo de cirúrgico, né, de outras disciplinas. Ele só entra aqui, a gente gosta de citar, porque ele é uma das alternativas de substituição da função renal. Então, eu tenho um rim que não funciona mais, eu entro na fila do transplante e substituo o órgão, né? Então, esse teoricamente, uma das formas de você fazer a substituição do rim. O que a gente tem na clínica, tá? A hemodiálise e a diálise peritoneal. Então, agora nos próximos slides, nos próximos minutos, a gente vai falar um pouquinho desses dois. Alguém quer falar alguma coisa a respeito de insuficiência renal aguda e crônica? Ou deu para entender? Tá claro para todo mundo? Deem um oi para mim. Gente, tudo bem? Pode seguir? Faz uma falta ver a carinha de vocês fazendo assim com a cabeça assim. Tudo bem, tranquilo, por enquanto. Vamos embora então? Então vamos falar de terapia renal substitutiva e hemodiálise, tá? Já ouviram falar de hemodiálise, né? É uma técnica muito conhecida, muita gente que a gente está perto faz hemodiálise, né? E a gente percebe assim o quanto existem 2 formas disso acontecer, né? A gente tem a hemodiálise que acontece dentro do hospital, com aquele paciente que agudizou e que precisa melhorar a função renal, e ele sozinho não está conseguindo. E tem aquele paciente que é o da insuficiência renal crônica, que ele recebe alta, vai para casa, só que ele precisa programar essas sessões de hemodiálise, porque o rim dele não funciona mais. Então, a cada 2, 3 dias, ele precisa eliminar, ele precisa de uma ajuda externa para eliminar essas toxinas que estão no sangue dele, porque senão ele não vai conseguir fazer isso sozinho e vai começar a ter uma série de efeitos, né?
Então, o que é uma hemodiálise? Eu adoro analisar, e eu gosto quando os alunos aprendem a fazer isso, né? Analisar os termos pela palavra, porque dá uma luz, assim, quando a gente confunde as coisas. Então, hemodiálise, a gente vai pensar que diálise é tudo que a gente faz relacionado a uma substituição, alguma coisa que vai romper membranas, que vai fazer alguma troca. E o hemo, nesse caso dessa terapia, está relacionado a sangue. Então, aqui é como se a gente fosse fazer uma troca, uma limpeza através do sangue, tá? O que vai acontecer dentro da hemodiálise, né? Eu vou ler direitinho o conceito para explicar para vocês. Ó, trata-se de um processo, então não é só um procedimento que é feito e papum, acabou. É um processo, porque vocês vão ver que ele exige um acesso venoso específico, uma terapêutica clínica diferente, e ele precisa de um planejamento para acontecer, tá? Então, trata-se de um processo, tem várias etapas, no qual o sangue, que está repleto de toxinas e metabólitos nitrogenados, o que é isso? É todo o resíduo do sangue que precisava sair na urina e que não está conseguindo sair. A hemodiálise vai fazer com que isso seja desviado da pessoa para um dialisador. Dialisador, a gente vai entender que é um equipamento que vai trocar isso, que vai fazer um filtro desse material que a gente tem dentro do organismo, tá? Onde uma membrana sintética semipermeável. O que é algo semipermeável? É algo que permite a passagem de algumas coisas, mas acaba retendo outra. Então, é uma membrana que funciona como um filtro, tá? E que substitui os glomérulos e os tubos renais, atuando como um filtro para os rins deficientes, onde é depurado, então, e depois volta para a pessoa. Ou seja, então, resumindo, a hemodiálise é um processo no qual o sangue sai da pessoa, vai para uma máquina. Dentro dessa máquina existe uma série de filmes, né, e de compartimentos que filtram o sangue, e depois que esse sangue está limpo, depurado, sem essas toxinas, sem esses metabólitos, ele volta para a pessoa por um acesso venoso, tá? Não sei se todos conseguem, se todos já viram. Eu vou fechar depois o assunto mostrando um vídeo, porque eu acho que o vídeo dá para memorizar melhor, tá? Durante, então, a hemodiálise, uma parte do sangue é tirada, passa através da linha arterial do dialisador, onde é filtrada, e retorna ao paciente pela linha venosa, ou seja, sai pela linha arterial, isso é super importante que vocês lembrem, e volta pela linha venosa. Então, joia. Então, vamos lá. Vamos continuar só terminando de falar da terapia renal substitutiva e hemodiálise, né? Então, o que é super importante vocês lembrarem é de que, além dessa questão da filtragem do sangue, essa é uma terapia que pode ser indicado tanto para o paciente que está na insuficiência renal aguda, quanto aquele paciente que está na insuficiência renal crônica, tá? Mas a gente sempre vai precisar de um acesso. Normalmente, o paciente que está dentro do hospital, ele faz isso por um catéter, e normalmente o paciente que vai fazer isso ambulatorial recebe o que a gente chama de fístula arteriovenosa. Não sei se vocês já ouviram falar ou já viram um paciente que tem essa fístula, tá? Eu vou explicar direitinho o que são esses dois acessos para o paciente. Então, aqui eu queria mostrar para vocês. Essa é uma das máquinas de hemodiálise que existem várias outras. Essa aqui é uma que a gente trabalha dentro de hospital, ela é bem completa e tem uma série de controles, principalmente aqui, ó, nessa questão dos dialisadores, né? Então, as substâncias que vão fazer essa depuração do sangue. O que é importante falar, né? Que o sangue, ele não passa dentro da máquina, ele passa dentro só, né? Desse circuito todo aqui, ó, e é filtrado principalmente nessa parte aqui desse filtro e nessa parte aqui, ó, desse filtro aqui.
Aqui, para vocês entenderem, depois tem a parte seguinte para vocês pensarem e localizarem alguma coisa diferente. Nós temos em azul os acessos que são venosos, né? A rede venosa, e em vermelho a rede que é arterial. Então, essa simbologia sempre vai ser importante para vocês lembrarem, né? Que o venoso tem muito gás carbônico, né? A gente tem o dióxido de carbono, precisa sair do nosso organismo. E o arterial está rico em oxigênio, então é aquele sangue que está vermelhinho. A gente precisa sempre pensar num acesso que vai levar esse sangue, né, para dentro da máquina, e ele precisa ter força para ele sair do paciente. Então, sempre ele vai sair por um acesso arterial. Então, vai ter uma artéria, porque a gente sabe, existe uma diferença de pressão super grande entre o sangue que corre nas veias e o sangue que corre nas artérias. Então, sempre vai sair o sangue da artéria, vai entrar, né, pelo dispositivo que vai levar o sangue para o equipamento, vai filtrar e depois vai devolver esse sangue pela rede venosa, tá? Isso quando a gente ainda não tem um paciente que tem uma fístula. Então, aqui vocês vão ver a máquina, né? Sempre o paciente com duas vias, uma via vermelhinha, que vai indicar que é o sangue arterial, o sangue que está saindo, né, do corpo do paciente para ir para a máquina, passou pela máquina, e aí depois vai entrar de novo no paciente pela via venosa, que é a via que está aqui com essa trisilinha azul, tá? Então, a gente sempre vai ter essa simbologia para entender de onde está saindo o sangue e por onde está voltando esse sangue já limpinho para o paciente. Agora, eu queria propor para vocês, ó, que vocês observassem essa figura que eu tirei da internet, e até acho que é super importante entender que nem tudo que a gente vê na internet a gente pode acreditar e pode validar como científico, tá? Isso aqui estava dentro de um site super correto e tem um erro. Queria que vocês observassem e me dissessem aí qual é o erro que vocês veem nessa imagem. Professora, Oi? no desenho está mostrando que o sangue está entrando pela rede venal e saindo pela artéria. Seria o contrário, não é isso? Isso mesmo. Alguém mais conseguiu ver isso? Vejam só, essa é a imagem que está original lá, tá? Então, assim, o sentido até tá certo. Então, tem as artérias em vermelho, as veias em azul, e aí tem esse sentido aqui da artéria saindo, que lembrem que a artéria é aquela que a gente funciona, que o sangue vem sob pressão. Então, o sangue sai da artéria por uma via, né? Aqui no caso por uma agulhinha, e viria para a máquina. Então, e aqui, olha só o que está escrito: o sangue da máquina para o corpo, mostrando a parte vermelha, tá? Então, o certo, né? Isso aqui está totalmente errado lá na internet, lá no site, de um site de nefrologia super conceituado, viu? E aqui é a forma certa, que fui eu que recortei e botei para cá, tá? Então, aqui só para vocês identificarem, o sangue sai do corpo para a máquina através da artéria. Então, a artéria é funcionada, vem para cá, ou passa por um enxerto vascular que a gente vai conversar, que é essa questão da fístula, passa na máquina e depois o sangue da máquina é devolvido para o corpo pela rede de menor pressão, que é a rede venosa, tá? Então, essa daqui, ó, era uma das coisas para a gente descobrir aqui o erro e tomar cuidado aí com as informações que a gente tem nos sites, tá? Fiquei chocada. E aí, como que a gente faz isso, tá? A gente vai fazer isso através de um catéter. O catéter mais conhecido para fazer hemodiálise é o catéter de Schilling. Tá? O Schilling é uma marca
Então, vocês podem, é muito conhecida, tem muita gente que acha que é o próprio nome do catéter, e não, é o nome da marca, né? Mas é um catéter que em todos os lugares a gente encontra com esse nome. Então, vocês vão sempre entender que catéter curto para hemodiálise sempre vai ser um catéter Shiley. Ele é um catéter semi-implantável, né? E aí ele fica posicionado numa veia, numa artéria, né? Num acesso dentro aqui, ó, de alguns vasos muito grandes, que é justamente para conseguir esse volume de sangue num tempo maior. Então, eles são catéteres com lumens grandes para fazer essa saída e essa entrada do sangue acontecer de uma maneira mais simples, porque se for um catéter muito fininho, a gente tem risco de coagulação, tem risco de obstrução, e aqui a gente tem que entender que esse catéter, ele substitui o rim do paciente. Então, assim, gente, eu falava muito isso para os funcionários na UTI, quando tinha um paciente com algum catéter para diálise, né, seja esse catéter Shiley, existe um outro que se chama Permicate, a gente precisa olhar para a equipe e falar, gente, você está fazendo um curativo, você está dando um banho, você tem um catéter desse, esse catéter representa o rim do seu paciente. Então, tem que tomar muito cuidado com o tracionamento, com infecção. Existe um controle rigorosíssimo para conseguir fazer a manipulação desse catéter, porque uma infecção aqui, um conector desse que a gente não limpar direito e mandar lá para dentro da corrente sanguínea algum bichinho, a gente compromete toda a clínica do paciente, tá? Então, aqui só para mostrar para vocês as duas vias, e existe um catéter, né, desse Shiley de 3 vias. Esse catéter de 3 vias, normalmente ele tem uma das vias destinadas ao uso das drogas, quando o paciente está em terapia intensiva, principalmente, e ele precisa de um acesso para fazer a infusão de medicamentos. Se ele estiver fazendo hemodiálise e usando as duas vias, né? A via vermelha para a saída do sangue, a via azul para retorno do sangue, ele precisa de uma medicação, principalmente as medicações que eles não podem desligar de jeito nenhum, e ele não tiver um outro acesso venoso, a gente tem uma terceira via aqui, um triplo lumen, que dá para usar para fazer principalmente o uso das drogas vasoativas, tá? Então, o que é interessante saber? Catéteres, no geral, quanto mais lumens, quanto mais vias eles têm, maior a chance, o risco que o paciente tem de infecção. Então, muitos lugares preferem manter o Shiley de 2 vias apenas e procurar uma outra via em outro lugar para fazer a parte da medicação. O de 3 vias, ele realmente só vai ser usado quando o paciente não tem essa possibilidade terapêutica, tá? Então, aí a gente minimiza, porque eles têm muito medo dessas vias aqui, ó, serem portas de entrada para outras complicações relacionadas à infecção, tá bem? Olha aqui uma coisa interessante sobre os catéteres, tá? Esse catéter, o catéter Shiley, ele é um catéter rígido, ó. Ele é um catéter bem duro, né? Ele tem as duas presilhinhas aqui. E ele por dentro, se a gente pudesse cortar esse catéter aqui, ó, e olhar ele por dentro, a gente ia ver, de acordo com o número de lumens, isso aqui. Então, dentro desse mesmo caminho aqui, ó, a gente tem um catéter. Se fosse de um lumen só, em criança a gente usa às vezes de um lumen só, ele teria uma luz toda aberta aqui, ó, tá? Duplo lumen, que é o caso desse aqui, ó, tenho 2 vias. Se eu cortar esse catéter no meio, eu vou visualizar isso aqui, ó. Um lado totalmente separado do outro, tá? Então, por um lado, eu vou tirar o sangue e pelo outro lado, eu vou devolver o sangue. E o de triplo lumen, ele acaba tendo uma das partes assim maior, que normalmente é a via que traz o sangue para a máquina, e aqui as outras 2 vias, ó.
que seria uma para medicação e a outra para devolver o sangue para o paciente. Então, isso aqui é como se a gente tivesse cortado esse catéter aqui no meio e estivesse olhando ele de frente, para mostrar que esse sangue ele não se mistura dentro do catéter, ele tem vias diferentes. E na pontinha do catéter, aqui foi uma imagem cortada, né, para vocês entenderem, ele também não desemboca todo o sangue, não desemboca no finzinho do catéter, tá? Essa via de devolução, normalmente a via azul, ela tem um monte de furinhos no caminho dela, tá? Então, esse sangue ele vai sair antes da porta de entrada, tá? Então, por aqui entra todo o sangue que vai precisar ser filtrado e por esses orifícios ao longo do catéter, como se fossem vias totalmente separadas mesmo, ó, esses furinhos vão devolver o sangue para o paciente. Uma das coisas extremamente importantes que o enfermeiro precisa saber é fazer o curativo desse tipo de catéter, tá? Vocês vão ver que é uma coisa de alta responsabilidade mesmo por conta dessa questão da infecção e por conta do perigo de perder. Então, precisa ser um curativo que assegure que esse catéter está bem preso, tá? Ele é um catéter, gente, muito pesado, tá? Ele é extremamente pesado, porque ele é muito rígido, ele tem essas pontas, ele fica com os conectores aqui, ó. E isso faz com que esse catéter, principalmente quando posicionado aqui na região do pescoço, né, subclávia, ele fique muito pesado, com uma tendência a ficar sempre dobradinho. A gente até fala que o paciente fica com umas anteninhas, porque ele tem que ficar para cima, assim, ó. Se esse paciente fica com esse catéter pêndulo, assim, e esse curativo não está bem aderido, a chance que ele tem de perder esse catéter é muito grande, tá? Então, essa questão do curativo, ela precisa ser abordada com toda a equipe, porque na iminência desse curativo tá ficando solto, molhado, catéter em região próxima ao pescoço, é muito delicado de cuidar, porque ele suja, né? Então, se o paciente tiver, por exemplo, muito secretivo, com uma traqueostomia, até entubado, a gente tem uma série de dificuldades de grudar esse adesivo aqui. Então, a gente precisa sempre tomar muito cuidado, tá? Para esse catéter aqui na jugular ficar preso de uma maneira correta. A gente tem muitas opções antes de pensar em jugular, mas ele normalmente é colocado aqui em subclávia, depois eles vão para jugular, que são os acessos mais fáceis até o átrio e pegam mais aí a parte de volume sanguíneo, tá bem? E aí, a última forma de fazer isso, né? Então, normalmente, essa parte do catéter Shire, a gente vai ver sendo usado em pacientes que estão internados e que precisam fazer por conta de uma insuficiência renal que apareceu de imediato. Então, normalmente, o paciente com insuficiência renal aguda e até aqueles que estão na insuficiência renal crônica, mas nas primeiras fases, fazem uso, enquanto internados, desse catéter. Digamos que esse paciente não consegue recuperar essa função renal e ele realmente vai precisar programar, né, mais sessões de hemodiálise. Aí esse paciente ele tem indicação de fazer o que a gente chama de fístula arteriovenosa, tá? Que é um procedimento feito normalmente pelos vasculares, o cirurgião vascular. E alguns fazem, inclusive, beira-leito com anestesia local, que é pegar e fazer uma junção. Então, eles fazem uma junção entre uma veia e uma artéria. É como se eles abrissem uma comunicação entre as duas, porque a gente sabe que são sistemas totalmente separados, né? Para fazer com que esse volume de sangue seja grande, né? E ele se encontre em algum lugar para facilitar, junto com a pressão da artéria, a saída desse sangue e a devolução para o sistema venoso. Então, normalmente, a gente tem um local mais comum para ser feita essa fístula, que é próximo aqui ao punho, tá?
é um dos lugares que eles chamam de Brechio Cimino, que é o local, né? A técnica que foi que escolheu esse local para fazer a fístula. Por que é esse local um dos primeiros a serem escolhidos? Porque é um local mais fácil da pessoa não comprometer. Eles normalmente tentam fugir de áreas próximas à fossa cubital, ao cotovelo, né? A dobra do braço, porque é um lugar que vai ficar muito comprometido com a movimentação. Então tem que entender se é um paciente que, por exemplo, vai fazer hemodiálise até aparecer um transplante, ou se ele não tem possibilidade de transplante, vai viver o resto da vida com uma fístula, ela só vai conseguir ser, né, mantida se ela estiver num local que seja legal, que seja bom. E aí o local, a primeira escolha para fazer uma fístula arteriovenosa é no punho, tá? Igual essa foto aqui está mostrando. Eles vão escolher um lugar aqui e vão pegar uma artéria e uma veia que estão próximas e fazer uma junção entre as duas, tá? Essa aqui é a técnica de Brechio Cimino, que era um italiano que desenvolveu. Aqui mostrando, né, como que fica. Então, todo mundo que vê um paciente com fístula não esquece mais, porque é um lugar de represamento que fica com uma característica abaulada, porque aí vai ter mais sangue do que uma veia, uma artéria comum, né? E existe uma movimentação, né? Então, o que a gente chama de shunt. Quando você palpa uma artéria, né? Então, você vai ver uma fístula e você palpa essa fístula, você sente a pulsação da artéria lá dentro e você sente uma movimentação do sangue que a gente chama de shunt, tá? Que quer dizer que realmente o sangue está se encontrando aqui e existe um represamento com uma pressão suficiente para fazer esse sangue ir para a máquina, tá? A gente tem que fazer a punção em 2 pontos desse mesmo local, justamente para favorecer um para a saída e um para a entrada. Só que aqui dentro da fístula, a gente já não tem tanta separação entre artéria e veia, porque existe um represamento tanto do sangue arterial quanto do sangue venoso, tá? Conseguiram ver? Não? Eu travou um pouquinho, mas deu. Só não deu para ouvir, mas deu para entender um pouco. Tá, eu vou deixar os vídeos na aula, o que vocês vão ter lá, que já está lá no portal, tem os vídeos, tá bom? Que é só para resumir tudo o que eu falei em relação à hemodiálise, tá? Que fica mais fácil para vocês visualizarem para estudar. Vamos fechar o assunto falando de terapia renal substitutiva, tá? Oi? Qual que é a diferença do catéter de Shine para Permicate? Ótima pergunta, tá? O Permicate, ele é considerado um catéter semi-implantável, só que de longa permanência. E o Shine, ele é de curta permanência. Então, tem algumas diferenças, Paty, em relação ao material. O Shine, ele é um catéter rígido, ele é bem duro, né? Tanto que ele forma mesmo essas anteninhas aí que a gente vê que ficam em pé, assim, né? Por conta desse material dele que é bem mais rígido. O catéter Permicate, ele é mais longo, ele tem uma espécie de um cuff, então ele se fixa com mais força dentro da veia e da artéria, então ele não se perde com tanta facilidade. E aí o paciente pode até ir para casa com ele também, se de repente ele for fazer poucas sessões ou se ele não consegue fazer uma fístula, tá? Então, digamos, a fístula ela precisa ser maturada, então ela precisa, você faz o procedimento e não pode já usar, tem que esperar cicatrizar e tudo mais. Nesse meio tempo, se esse paciente tinha um Shine e ele precisa ir para casa, por exemplo, ele pode ir com um Permicate. O Permicate, ele permite isso, que você fique com esse acesso por um pouco mais de tempo, por conta do material que é mais flexível, ele é bem mais molinho, e ele tem uma espécie de um cuff, que faz com que ele fique mais estável. Você sabe que cuff é como se fosse alguma coisa que prende ele, né? E isso o Shine não tem. Então, o Shine ele é mais rígido, mais curto,
e ele não tem cuff, enquanto que o Permicat ele é mais flexível, um pouquinho mais fininho, um pouco mais delgado. Ele também tem as mesmas vias, ele é bem parecido olhando externamente, e a grande diferença dele é na parte interna, que ele tem essa espécie desse cuff que deixa ele mais estável, tá? Então ele é considerado até de longa permanência. Ele pode ficar por mais tempo do que o Shiley. Tá bem? Entendi Ô, agora. professora, deixa eu fazer uma pergunta. A via arterial do catéter de Shiley, a gente tem que manter ela heparinizada. Isso. Ah, Isso. tá. Tem protocolos. Quem está perguntando? A Vivi. Oi, Vivi. Tem protocolos que heparinizam as duas vias, viu? Por conta da permeabilidade ser mantida também para infusão. Só que se você tiver seguindo os protocolos mais recentes, eles vão pedir para você heparinizar só a via arterial, que é a via que está com mais pressão. Então, o sangue retorna para essa parte do catéter. Então, vai ficar sangue, não tem como não ficar o sangue parado na ponta da via que é arterial, né? Então, esse sentido de saída do sangue pode deixar com que esse sangue que está dentro do catéter coagule, e aí você perde o catéter. Então, a gente usa duas coisas que a gente usa muito dentro dessa via. A heparina e aqueles conectores que mantêm a pressão. Então, você tem necessariamente que usar aqueles conectores valvulados para fazer com que a pressão seja mantida e esse sangue não fique voltando para não coagular dentro do catéter. Tá bom? Tá bom, entendi. Você já trabalhou com paciente renal? Já. Assim, eu já trabalhei na UTI, apesar que a nossa UTI lá do hospital que eu trabalho não é uma UTI complexa, mas já aconteceu, sim. É um cuidado imenso com esse catéter, né? Porque ele realmente é extremamente importante. Eu já tive casos por negligência mesmo na hora do banho, enroscar na cama e puxar, sabe? Então, assim, gente, é um negócio tenso demais, porque não é todo o acesso, não é todo o local que a gente pode funcionar, né? O médico ele tem que fazer o procedimento no lugar que os vasos são calibrosos. É um negócio que sangra pra caramba. Vocês podem imaginar um catéter desse sendo sacado acidentalmente, né? Então, quando você estiver cuidando de um paciente que tem catéter Shiley ou até o mesmo Permicat, precisa olhar para a equipe inteira e colocar uma bandeira vermelha. Falar, olha, isso aqui é o rim do paciente. Então, a gente está cuidando do rim do paciente. É verdade. A gente cuidava como se fosse um rim externo. Um rim externo, é isso aí. Vamos fechar o assunto, então, falando da última terapia renal substitutiva, que é a diálise, tá? A diálise peritoneal. O que é peritoneal, né? Por que a gente fala peritoneal? Porque é justamente pensando em usar o peritônio. O peritônio é uma membrana, né? Que é natural, fisiológica, todos nós temos, e que funciona como uma membrana lá da máquina de hemodiálise. Ela faz a filtração, né? Só que a gente precisa propor um meio favorável para isso acontecer. Então, a gente vai poder dividir a terapia renal da diálise peritoneal em duas etapas, tá? A gente pode ter uma diálise peritoneal que é intermitente, e essa intermitente, como o próprio nome diz, que acontece de vez em quando, de uma forma programada, tá? Então, aqui a intermitente, classicamente, acontece 2 vezes por semana, com sessões que duram de 18 a 24 horas, né? Onde são usadas até 40 litros de uma solução, que é o que vai permitir que o peritônio faça essa filtração, essa filtragem que a gente quer. Eu vou explicar direitinho, tá? Então, vejam como é um procedimento longo, né? Você pode até ficar até um dia inteiro com essa solução
fazendo com que o seu peritônio troque, né, filtre as excreções, as escórias do seu organismo. E a diálise peritoneal, que é automática, quando você faz parte mesmo, você ter uma cicladora, é um equipamento, uma máquina, por um período curtinho, né, um intervalo mais longo de permanência da solução infundida, que vai fazer exatamente essa mesma função. Então, se a gente for falar sobre diálise peritoneal, aqui a gente não vai falar hemodiálise peritoneal, tá, gente? Porque a gente está pensando só num processo de troca. Então, é diálise peritoneal. A diálise peritoneal, ela pode ser tanto intermitente, quando você faz, né, programadinho 2 vezes por semana, com sessões longas, aí até de 1 dia de duração, e você usa bastante litro de solução, ou uma diálise peritoneal automática, que a gente faz durante a noite ou durante o dia, só que através de uma máquina que é um pouco mais simples do que o que a gente viu da hemodiálise, que a gente chama de cicladora, tá? Nós vamos mostrar, vou mostrar aqui na aula para vocês o que é. Aqui, só para mostrar, então, o que a insuficiência vai fazendo, né, com o rim, na insuficiência renal aguda, que a gente tem um rim que começa, né, o rim normal começa a ficar inflamado, ele começa a ficar atrofiado por conta desses metabólitos, e na insuficiência renal crônica existe uma tendência desse rim estar atrofiado, né? Ele perde realmente essa parte de distensão e de acúmulo da urina, por isso que ele não consegue nem fazer a função que ele teria que fazer. Olha aqui a diálise peritoneal, tá? A ambulatorial contínua. Então, a gente tem uma solução que a gente chama de dialisato, ou seja, é uma solução que vai entrar no organismo do paciente, vai ficar parada aqui no peritônio do paciente, tá? Que é onde ele tem um catéter. Esse catéter fica aqui, ó, localizado, que é esse catéter aqui, ó, tá? É um catéter que a gente chama de Tenkopf. E aí ele vem e fica localizado lá dentro do peritônio. Vai, né, fazer com que realmente aconteça um enchimento aqui e uma drenagem depois que vai para uma bolsa. Então é como se esse produto aqui, ele entra, aí ele fica parado aqui dentro do organismo. Isso faz uma troca, que a gente vai ver aí num videozinho, que eu espero que vocês consigam ver. E depois isso volta para uma bolsa de drenagem, como se fosse uma urina, né, com todos os metabólitos do paciente. Então, essa diferença, essa troca entre uma substância que está entrando e a substância que está saindo, ela acontece pela difusão. A gente vai ver que existe muitas. Imaginem que o sangue está cheio de metabólitos, cheio de escórias, né? Que precisam sair. Entra uma solução menos concentrada que fica em contato com uma membrana que é semipermeável, uma membrana natural, que é o peritônio. E aí, esse produto aqui tende a puxar esse excesso de metabólitos que está no sangue e ficam concentrados nessa solução que foi colocada no peritônio. E essa solução do peritônio é drenada para fora, limpando aí o sangue do paciente, tá? Então é um processo que a gente vai ver que dá para fazer muitas vezes até em casa. Eu vou pôr o vídeo para ver se vocês conseguem acompanhar, tá? Senão depois a gente dá um jeitinho de passar para vocês. Deixa eu ver. Cadê meu vídeo? Aqui. Dá para ver, mas não dá para ouvir não, professor.
Vocês não conseguiram ouvir? Por que será que para vocês? Não, eu vi não. Que pena, Não, gente. não, eu continuo passou sem o áudio. Tá. Eu vou tentar descobrir aqui se tem alguma forma de fazer esses vídeos aparecerem o som para vocês, porque é legal para agarrar o conceito. Pro, Oi. lá Oi, no oi. Mário Covas, das UTIs, no geral, né? Sempre tem diálise peritoneal, que é Aham. com esse catéter de off, né? E qual que é feito? É o primeiro que você colocou? São Normalmente dois, né? intermitente. Isso. Normalmente a intermitente é feita em hospital, quando a gente faz uso, porque é muito raro fazer, viu, Su? A gente vê poucos serviços fazendo. E a outra é a que a gente faz na casa do paciente. Então, tem pacientes que levam as cicladoras, e por isso que ele fala no vídeo que dá mais liberdade para viajar, porque o equipamento fica com as famílias. Então, a gente normalmente tem um programa de treinamento, capacita essas famílias para fazer isso, né, de uma forma asséptica, tudo bonitinho. Existem enfermeiros que trabalham só com essa parte, de fazer a educação do paciente e da família, para ensiná-los a fazer a instalação da cicladora. E aí eles ficam com essa liberdade mesmo, de poder viajar mais, porque um paciente que faz hemodiálise convencional, ele fica amarrado, né, gente? Então, ele sabe que 2 a 3 vezes na semana, ele vai ter que ir para um centro de hemodiálise fazer. Eu juro para vocês, esses dias eu estava conversando com uma amiga sobre essa questão do Covid, porque eles são super vulneráveis, são pacientes que são do grupo de risco, e eles têm que ir para os centros de diálise 2 a 3 vezes por semana. Então, assim, é uma coisa super perigosa, né? E que eles não conseguem fazer isolamento, não conseguem viajar, porque eles precisam dessa programação de diálise semanal, né? Agora, se o paciente faz a diálise peritoneal e ele é treinado, ou ele mesmo, ou a família dele, né? Normalmente tem alguém da família que faz esse procedimento, ele tem muito mais liberdade, a qualidade de vida é muito maior. Só que era até isso que eu vou finalizar essa aula falando sobre esses 3 pontos que esse censo de nefrologia ele fez já há 4 anos atrás, né? E que apontou que atualmente tem mais de 120 mil pacientes que fazem diálise no Brasil. E que só 8% da população com insuficiência renal faz diálise peritoneal. Então, a maioria delas faz hemodiálise, não faz a diálise peritoneal. E a Organização Pan-Americana de Saúde, ela preconiza que dava para fazer isso em até 20% desses pacientes, né? Para que eles tivessem acesso a esse tratamento e pudessem usufruir da diálise peritoneal em casa. E apesar de representar uma economia grande aí para os cofres públicos, né? É uma terapia que ela é mais barata, né? Principalmente porque ela não vai ocupar as clínicas, ocupar os hospitais, ela não precisa de equipamentos que são caros, como a hemodiálise que precisa de um filtro. Só aquele filtro da hemodiálise, ele é extremamente caro, né? Se não souber usar, ele é inutilizado, enfim. É uma terapia extremamente cara. E a diálise peritoneal, não, ela tem um custo bem mais baixo e ela poderia ser usada numa quantidade muito maior de pacientes, só que ela ainda é uma terapia que é subutilizada pelo sistema de saúde. E aí, nesse trabalho feito há 4 anos atrás, eles tentaram entender por que isso acontecia, né? Por que essa técnica é tão pouco utilizada? E eles levantaram esses 3 pontos, que muitos centros nefrológicos e hospitais não têm equipes capacitadas para fazer a diálise peritoneal. Então, tem muito lugar que faz aquele sistema aranha. Já ouviram falar do sistema aranha, né? Que é um negócio, é uma parafernália.
mas que precisa saber lidar. O pessoal precisa aprender a fazer para poder fazer dentro do hospital. E tem esse que faz com as crianças, né? Isso, criança acaba sendo o público que usa mais a diálise peritoneal, porque tem muitas contraindicações para fazer hemodiálise. A gente não pode fazer shunt, né? Não pode fazer fístula, dependendo do tamanho da criança. E aí a invasão é muito maior, né? E elas respondem super bem à diálise peritoneal. Então, assim, tem muita equipe que não tem essa capacitação. A grande maioria dos pacientes que entram em insuficiência renal aguda, né? Descobre de uma forma em caráter de urgência que vai precisar dialisar. E aí já implanta um catéter, começa fazendo a hemodiálise tradicional nesses centros de nefrologia e acabam ficando inseguros para mudar o método. Então, eles acabam acostumando a fazer a hemodiálise pela máquina dentro das clínicas e não se propõem aos benefícios de uma outra técnica. Então, isso foi o segundo ponto. E o terceiro é que os pacientes têm muito medo de aprender, né, de fazer esse procedimento em casa. Então, eles preferem realmente ficar com a limitação de não ter uma vida, né, mais tranquila em relação a isso, mas ir sim 2 a 3 vezes nos centros de nefrologia. Tanto que, se vocês conhecerem pessoas que trabalham nesses centros de nefrologia, que fazem hemodiálise, vocês vão ver que eles falam dos pacientes como se eles fossem uma grande família. Porque como eles vão sempre nos mesmos dias e nos mesmos horários, eles se envolvem muito, né? Então, eles fazem muita amizade. E aí, assim, eu lembro de uma amiga um dia chorando muito porque tinha tido um óbito de um dos pacientes. E, assim, o setor inteiro estava em luto, porque ele era um dos mais animados, era um dos que ia na clínica e fazia todo mundo rir, ele era um paciente. E aí, quando ele teve um problema muito maior, o problema dele era bem mais grave, ele faleceu, a clínica inteira estava de luto, porque eles eram realmente uma grande família. E eu nunca esqueci disso por conta do impacto que teve nela mesmo, né? Porque até o próprio profissional acaba se apegando demais com os pacientes, porque eles vão lá todos os dias programados, 3 a 4 vezes na semana, né? E acabam ficando com bastante medo de realizar esse tratamento em casa. Tá? Então, são os três grandes motivos que fazem com que a diálise peritoneal seja subutilizada no nosso sistema de saúde em relação ao número de pacientes que têm indicação de fazer a terapia dialítica no Brasil. Tudo bem? Dúvidas, gente? Mais alguma coisa sobre esse ponto? Dúvidas. Não consegui te ouvir. Eu tenho. Eu queria saber por que tem que aquecer a diálise antes de infundir? Justamente por conta da temperatura corporal. A gente vai ter, se você não... Toda vez que a gente tem um líquido frio, você está falando da diálise peritoneal, né? A diálise peritoneal. E eu vejo que também que tem 2 tipos de soluções, né? Que eles colocam. Conforme a prescrição médica, né? E tem vezes que coloca heparina também. Aí eu nunca entendi por quê. Isso. A heparina é por conta do catéter. E por conta dessa questão da permeabilidade, de você fazer a manutenção, deixar o sangue mais fluido, para você fazer a filtragem de uma maneira mais... quando o sangue fica mais fluido, você favorece essa filtragem, ela acaba acontecendo de uma maneira mais rápida. E essa questão da concentração vai depender muito da velocidade que você quer depurar o sangue do paciente. Então, se esse paciente, por exemplo, está com muita toxina e você quer depurar, você consegue colocar nessa solução dialisante algumas coisas que atraem mais algumas características das escórias que você quer eliminar. Tudo isso visando agilizar o processo de filtração. E aí vai depender muito da clínica do paciente, né? Vai precisar avaliar os exames, como que ele está em relação a distúrbio hidroeletrolítico. Então, normalmente eles fazem os exames, eles veem como que a criança está ou o adulto, e aí eles veem se tem necessidade de colocar alguma coisa diferente nesse dialisante, para justamente favorecer esse processo da filtração.
A questão do aquecimento é por conta de quando tudo que a gente tem fisiologicamente falando que está sendo mantido na nossa temperatura corporal, se a gente infunde um líquido frio, a gente causa vasoconstrição. Então, eu tenho uma membrana que ela é uma membrana fisiológica, hipervascularizada, e é através dessa vascularização da própria membrana que o sangue vai sair desse compartimento, né, dentro do vaso sanguíneo da membrana, passar para a solução dialisante para poder ficar livre no peritônio e depois esse líquido ser drenado. Se eu infundo uma substância que está, mesmo que em temperatura ambiente, mas mais fria do que a temperatura corporal, a gente, além de ter um processo que é perigoso, porque você pode levar a uma hipotermia no paciente, porque o volume é grande, né? A gente pode dificultar essa função de filtragem justamente pela vasoconstrição, porque você vai fechar os vasos, entendeu? Em vez de você favorecer a saída do sangue. Então, na verdade, esse aquecimento, ele é para manter esses vasos, esses microvasos que a gente precisa que façam a drenagem do sangue para a cavidade para fazer essa troca. Então, é por dois motivos. É justamente pela questão de evitar qualquer tipo de intercorrência relacionada à hipotermia e fazer a manutenção da dilatação desses vasos para a saída do sangue. É o que dá mais trabalho, não é? É, verdade. Eles têm um descontrole também muito grande, né? Geralmente entra até com bomba de Fusão, dependendo da insulina, né? Você faz em bebê pequenininho. Lá tem um caso que veio muito grave, ele teve uma e os rins parou. Aí a maioria não entra em óbito, né? Mas alguns, sabe? E aí a gente tá para ela sair, que ela tá muito grave. Ela tá fazendo a diálise peritoneal. É pequenininha? É novinha? Tem 3 meses. 3 meses, né? Bebezica, né? Esses bebês não tem nem condição de fazer hemodiálise, eles têm que fazer a peritoneal mesmo. E normalmente eles fazem a peritoneal porque o caso é agudo e às vezes é irreversível mesmo. Dá um dó danado, porque o rim ele é muito sensível, né? Então, para uma criança chegar nesse ponto de fazer uma diálise, nossa, é porque existe um comprometimento renal muito, muito forte mesmo, né? Danadinho de ver, triste. Tudo bem, gente? Vamos fechar, então, fazendo uma discussão aqui com quem está na sala? Ó, eu vou colocar para vocês aqui uma questão para vocês discutirem. Vejam só, ó. Sobre diálise, tá? Então, primeiro que a gente colocou aquela ali sobre a questão da hemodiálise, a sequência via que vocês têm que olhar sempre, que é extremamente importante na figura que estava errada. E aqui é uma questão para vocês acharem as duas alternativas que estão corretas, tá? Então, eu falo assim, ó, a diálise peritoneal é um procedimento para a remoção de substâncias tóxicas e metabólicas, normalmente excretadas pelos rins, e para auxiliar a regulação de fluidos e o balanço eletrolítico. O procedimento é realizado infundindo um fluido para diálise na cavidade peritoneal através de um catéter. Uma das modalidades da diálise peritoneal é a diálise peritoneal contínua e ambulatorial, que a gente chama de CAPD, tá? É uma abreviação bem conhecida. O paciente faz CAPD, que é essa diálise peritoneal contínua e ambulatorial. É realizada diariamente, cerca de 4 a 5 vezes ao dia, de forma manual, pelo paciente ou familiar quando treinado. Em relação ao CAPD, analise as afirmativas abaixo, tá? A gente tem 4 afirmativas, eu quero que vocês identifiquem quais são as duas corretas. Vou deixar um tempinho para vocês lerem, tá bom? Depois eu vou perguntando para vocês. Mas não está aparecendo na tela, não. Não? Apareceu agora. Acabou de aparecer. Então peraí. Sumiu de novo.
Pronto? Não. Não está aparecendo. Aqui Pra mim tá aparecendo já. Agora voltou. Qual a diferença da opção? Isso. Para mim ainda não. Aqui tá aparecendo. Oxe. Alguém pode printar e pôr no grupo, então? Aí, voltou. Aí? Está com delay. Uhum. Obrigada. Pronto? Conseguiram? Pro, pode responder já? Pode. Anota aí quais você acha que são as corretas. Que a gente já vai, eu vou perguntando para vocês. Cíntia, Zé, Daiane, tô pegando o nome de quem tá na aula. A Débora chegou depois um pouquinho. Diogo, tá aí quietinho. Daiane. Jennifer, João, Josi, Suelen, Suzane, Viviane, e assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pessoas. Peraí que caiu aqui. Voltamos. Voltamos. Caiu tudo ali, caiu minha conexão aqui. Vamos lá, gente. Vamos lá. Sobre então a diálise, tá? Para a gente pegar alguns detalhes que a gente precisa falar.
Antes, alternativa 1, eu quero que vocês me digam se alguém escolheu como correta a alternativa 1. Abre o microfone e fala para mim, por favor. Alguém? Por que a gente não poderia escolher a alternativa 1? A primeira afirmação. Pela aparência turva? Pela aparência turva? Porque a glicose ela é branquinha, né? Por que vai ficar turva? Muito bem. Qualquer coisa de aparência turva, né, gente? A gente já vai ter que desconfiar, porque não existe normalmente nenhuma solução que possa ser utilizada, né, seja endovenosa, intravenosa ou em diálise, que tenha uma aparência turva, tá? Então, por mais que seja uma solução dialisante que está rica em algum concentrado, aqui no caso uma glicose, né? Porque é uma solução hiperosmolar, um dialisante ele tem uma concentração hiperosmolar justamente para poder puxar, né, atrair os metabólitos e fazer a filtração. Por mais que seja uma solução ali a 10%, uma coisa mais alta, nunca ela vai ser turva, tá? As soluções, esses banhos que a gente chama, os banhos de diálise, são sempre transparentes, tá bem? Então, ninguém escolheu a primeira? Vamos lá, agora eu quero que vocês desliguem aí o microfone, liguem o microfone, quem escolheu a 2. Ninguém? Ninguém tá me ouvindo? Eu acho que é a resposta certa. Também, pro. Diogo, quem mais? Eu. Quem mais você falou? Ó, essa Priscila, essa segunda, ela é... Tá falhando aqui o áudio. Tá, estão ouvindo não? Essa segunda... né? Tá ruim a ligação mesmo. Agora tá. Isso. Essa segunda, gente, a gente não vai considerar ela correta, tá? Mas ela tem realmente um ponto para a gente conversar. Fala aqui sobre essa técnica da infusão de diálise e de interrupção temporária que não precisa ser asséptica, tá? Mas limpa. Na verdade, a técnica precisa ser asséptica, porque a gente mesmo fazendo em domicílio, é por conta disso que a gente precisa fazer o treinamento da família, tá? Precisa ser uma técnica asséptica e a gente precisa ensinar a manusear de forma asséptica para evitar a infecção do catéter. É puramente por conta da questão de infecção peritoneal, claro, mas pensando mais na questão do catéter. Então, esse treinamento e essa capacitação, quando a gente faz o CAPD em forma domiciliar, ela é algo que está sendo feito no ambiente mais limpo, por conta da característica, né, da microbiologia que tem na casa do paciente, porém, a técnica para infusão da solução de diálise e interrupção, ela precisa ser asséptica, tá bem? Então, essa daqui a gente também não escolheria, tá? Qual que a gente vai escolher, então, como verdadeiras? Quem não falou nada, agora ficou até mais fácil, né? Vamos lá, vamos falar aqui da terceira. Quem arrisca falar para mim por que essa terceira aqui é verdadeira? Sumiu da minha tela. Não tá aparecendo aqui para mim as alternativas. Me sumiu também. Voltou. Isso aí? Para mim continua tudo igual. Não sei por que some para vocês. Pra mim. Olha. Não, para mim sumiu também. Então vamos lá. Diogo, tudo bem? Pri, tudo bem com a segunda? Tá? Porque a gente tem uma tendência a sempre pensar em coisas que são feitas em domicílio, né? Principalmente quando a gente fala de cuidados domiciliares, pensar na técnica limpa, por conta de curativo, né? Curativo também a gente faz técnica limpa, sondagem a gente faz em técnica limpa. Aqui na diálise peritoneal a gente vai pensar na técnica asséptica, tá? Por isso que tem que ter um familiar treinado, capacitado para fazer esse procedimento, tá bem? Tranquilo, pro. Tá bom.
Então, show. Vamos Tá lá. bom, Pro. Dentre as complicações, né, dessa técnica da CAPD estão peritonite. Gente, a gente pode ter peritonite num procedimento que usa o peritônio para fazer uma filtração? Sim. Não. Podemos, é a Pode, primeira das complicações, né? É a mais forte, a mais potencial, é a que a gente mais tem que tomar cuidado, porque a gente está usando uma membrana fisiológica e meio que forçando ela a trabalhar em favor do organismo. Então, a peritonite, qualquer prova que perguntar, qualquer lugar, é uma das complicações master aí dos pacientes em diálise peritoneal, tá? Pode acontecer uma perda excessiva de líquidos por uso de uma solução muito concentrada. Então, principalmente no começo, dependendo da patologia e do estado mesmo do paciente, a gente pode programar uma certa concentração e ela ser muito pesada para o paciente, fazer com que filtre demais. E aí a gente precisa ir modelando, o médico precisa ir modelando a solução dialítica aqui, tá? E a retenção de líquido, né? A retenção excessiva de líquido, que pode ser por ingesta excessiva de sal ou de líquidos orais. Esses pacientes, eles precisam ter um controle aí da alimentação, justamente para evitar a retenção de líquido, porque eles têm uma tendência a ficar com edemas, tá? Então, essa alternativa aqui é uma das que está correta. E a quarta é que quando a saída do fluxo, né, for lento ou ausente, isso pode acontecer em casa e é uma das manobras que a gente ensina para a família. Precisa, primeira coisa, verificar se esse catéter não ficou dobrado, embora ele não seja um catéter bem molinho, ele não faz o que a gente chama de memória, ele não fica com uma dobra muito visível. Mas às vezes o paciente dormiu em cima, fez um cotovelo, então a gente vê que o fluxo de saída desse líquido, a drenagem vai estar muito lenta ou não está acontecendo. Então a primeira coisa a ver é se tem alguma dobra no catéter. E se não tiver dobra, reposicionar o paciente de um lado para o outro ou apertar um pouco, né, suavemente as laterais do abdômen, podem ajudar a fazer com que esse líquido flua mais, tá? Então, são manobras que são esperadas e são indicadas quando a gente faz aí a diálise em casa por conta da posição. Imaginem que você está enchendo o seu peritônio, né, o seu abdômen de líquido. Dependendo de onde tiver a ponta do seu catéter, se você usar a força da gravidade a seu favor, vai aumentar essa drenagem. Se não, você pode ter aí mais lentidão ou ausência desse fluido. Tudo bem? Então, as duas que a gente teve aqui, ó, né, corretas, para a gente fechar o assunto, foram as alternativas 3 e a 4. Dúvidas? Traumas, perguntas? Não? Não? Não. Muito bem. Vamos dar uns 2 minutinhos que quer ir ao banheiro, tomar uma água e retomarmos com a parte respiratória. Tá, vou no banheiro. Tá bom, ó. São 10... Oi? São 10h06, 10h10 a gente retoma, 5 minutinhos aí, tá bom? Eu vou abrindo aqui a outra aula. Tá bom. Ei, Pro, Oi? por que tem, que eles falam, eu não sei se tem, né? Eles falam lá que tem 2 tipos de diálise. Eu vejo que tem, que ela fala assim, é a solução tal, é a solução tal. Só é a porcentagem? São só as porcentagens de glicose. Só é a porcentagem que muda, então. Isso. Ah, tá. E tem 2 tipos de diálise em relação à técnica, Su, não em relação ao dialisante, né? O dialisante pode ser... Isso, o dialisante pode ser substituído, pode ser concentrado de acordo com a característica mesmo do que ele quer atingir, né? Entendi. Ou concentrado ou menos concentrado, né? De acordo com o que o médico acha que a pessoa precisa, né? Isso, principalmente porque tem alguns casos que essa remoção tem que ser feita devagar, entendeu? Senão, se você
uma solução muito concentrada, você causa um distúrbio, um desequilíbrio hidroeletrolítico, porque junto com esses metabólitos vem algumas coisas que desconcentram a parte intracelular, sabe? A química. Entendi. E por que elas têm. Por que aumenta tanto a glicose, assim? Às vezes dá até 500, 400. Por quê? É porque a solução que você infunde tem glicose. Então, mesmo que a glicose, ela vai puxar os metabólitos, né? Porque ela é o meio concentrado que vai ter que ser equilibrado pelo organismo. Ela acaba entrando também na corrente sanguínea. Então, você acaba tendo, ao mesmo tempo que você tem uma solução que é para absorver os metabólitos, ela acaba numa pequena porcentagem sendo absorvida, então ela vai para a corrente sanguínea. Por isso que o paciente fica hiperglicêmico, né? Já é um estado. Verdade. Muito bom, Su. Você é bem observadora. Olha as perguntas legais que você me faz. Parabéns. Obrigada. Muito bom. Deixa eu abrir a outra aulinha aqui, vou tomar uma água e já vem, tá? João, Patrícia, Suzane, Yasmin. Alguém que eu não falei, que está aqui, quer se manifestar? Professora. Oi. Bom dia, Priscila. Bom dia, Pri. Você entrou agora? Acabei de entrar, consegui entrar agora. Joia, tava travando hoje, né? O pessoal tava reclamando. Travou um pouquinho, mas agora tudo certo. Tá joia, eu tô com problema na câmera aqui. Minha câmera tá funcionando normalmente para